Turma, queria chamar o Fábio aqui para poder falar sobre uma visão geral de iFood e nosso modelo de negócios. Valeu! Primeiro, acho que é um prazer receber vocês aqui em casa. Vou falar um pouquinho de estratégia. Então, eu sou o Fábio, trabalho aqui na área de estratégia, junto com o Diego. Meu papel aqui hoje vai ser, eu acho que, preparar o terreno para os próximos assuntos que vêm pela frente, né? Ou seja, o grande recheio do dia aí, que são as próximas estrelas que vão falar aqui no palco. Mas é importante, eu acho que a gente trocar essa ideia para entender um pouquinho o que é o iFood hoje, como é que a gente pensa e o que é o nosso negócio, né? Porque daí vai ficar muito mais claro para frente como que conecta inovação, pessoas e tudo mais. Tá bom? Então vamos lá. Aqui, como é que eu pensei em dividir a conversa, tá? Acho que a gente agora vai ter um pouquinho mais de tempo para falar com calma disso, tá? Então vamos ter a próxima hora para falar disso. A ideia é eu apresentar alguns conceitos aqui para vocês e depois abrir para a gente conversar no espírito do meetup mesmo, tá? E aí eu vou falar em dois tópicos aqui para talvez organizar um pouco a conversa. Falar o seguinte: primeiro, passar aquela régua básica e falar o que é o iFood hoje. Então, com certeza tem um nivelamento importante para ser feito aqui no começo, para falar, olha, aonde é que a gente está posicionado hoje como negócio, o que essa empresa faz, tá? Acho que é a primeira parte importante aqui da apresentação. Segunda parte, aí a gente vai raciocinar um pouquinho, a gente vai refletir um pouquinho para falar o que fez a gente chegar aqui, tá? Acho que duas formas de pensar aqui, tá bom? Vamos lá. Então, começo, tá? O que eu queria, assim, passar como primeira mensagem aqui para vocês. O iFood hoje é uma empresa grande em vários aspectos, tá? Primeiro aspecto, a gente se posiciona como uma empresa brasileira de tecnologia, né? A gente às vezes ouve falar de startup, às vezes a gente ouve falar colocar o iFood em caixinhas que já não pertencem, né? Hoje essa é a definição que a gente usa, né? Uma empresa brasileira, uma empresa de tecnologia. E a gente vai ver duas coisas aqui na tela, que são dois vieses, por que eu falo que é uma empresa grande, tá? Grande por um lado, porque a gente opera hoje em vários modelos de negócio. Vocês viram ali, acho que no título da apresentação, está falando sobre modelos de negócio. A gente vai, durante a próxima hora, destrinchar um pouco isso. Quais são esses modelos de negócio? Coloquei aqui os três principais, e eu vou falar rapidamente deles agora, mas é só para vocês terem isso na cabeça durante os próximos minutos aqui. Primeiro e mais importante, entrega de comida de restaurante, tá? Então, o que a gente chama de food delivery. Mercado. Aqui estão todas as outras categorias que a gente também entrega, ou seja, pet shop, farmácia e compras de mercado. Tenho certeza que vocês todos são também grandes consumidores dessa categoria. E o iFood Pago tem a ver com o que o Diego falou aqui no começo, que é o nosso produto de benefícios e também um produto de crédito para restaurantes. É a nossa fintech, que foi batizada aí com outro nome recentemente, tá? Então, primeiro, muitos negócios aqui dentro. Depois, não basta ter muitos negócios para falar que é grande, a gente tem uma relevância a nível nacional. Hoje em dia, o que a gente faz muda o ponteiro do país. Eu acho que isso tem que ficar claro, né? A gente vai gastar alguns minutos aqui na sequência tentando sedimentar um pouco isso e ver qual que é o tamanho realmente que isso pode ter. Mas esse é um conceito que eu acho que tem que ficar claro até na sequência das apresentações para a gente poder conversar. Então, grandes números aqui, a gente trabalha com 200 mil entregadores, 300 mil restaurantes. Essa é a magnitude, né? Ou seja, 20 milhões de usuários espalhados no Brasil inteiro. Então, isso é importante para a gente conectar com os conceitos que vêm pela frente, tá? Até só para adicionar um ponto aqui, pessoal, para vocês entenderem a multiplicação desses números todos. Alguém tem uma noção aqui de quantos pedidos o iFood entrega em um ano? 1 bilhão. O iFood entrega em um ano 1 bilhão. 1 bilhão de vezes sai uma pessoa com uma comida aqui e leva ali. Isso dá para a empresa um total de vendas no ano de 50 bilhões de reais. Essa é a magnitude disso tudo que o Fábio está comentando aqui. E aí, como é que isso se traduz, né? Se você falar, bom, legal, vocês são grandes, mas é por quê, né? Ou seja, é um sonho, uma megalomania, é o quê? Não, é porque a gente tem que ser grande
Porque o nosso propósito é alimentar o futuro do mundo. Eu acho que é aí que as coisas se conectam. Tá? Ou seja, como a gente já tem um tamanho, uma escala, uma influência a nível nacional, a gente fala, olha, a gente quer alimentar o futuro do mundo através aqui de 3 pilares, que é o que a gente se identifica mais: educação, meio ambiente e inclusão. A gente tem o André aqui, que é nosso grande especialista, se vocês quiserem também trocar uma ideia depois. Mas vamos lá. Então, o que a gente faz aqui nesses 3 pilares? Educação. Vai falar, olha, iFood com educação, 2 grandes temas. Primeiro, entregadores. A gente tem, como eu falei, a gente tem uma atuação com 200 mil entregadores todos os meses. A gente tem a certeza absoluta que a gente consegue influenciar a vida desse entregador positivamente com educação. Tá? E a segunda vertente aqui eu falei de uma empresa brasileira de tecnologia. Quando a gente junta essas 2 coisas, a gente tem um desafio aqui no Brasil, que é a mão de obra de tecnologia, que a gente precisa formar muita gente em tecnologia. E aí entra o Potência Tech, que é o nosso programa de formação de talentos em tecnologia. Nos próximos anos, o Brasil vai ter que aumentar exponencialmente o número de talentos em tecnologia se a gente quiser fazer disso daqui um país que vai crescer muito. Depois, indo para o meio ambiente, a gente tinha um slide que falava, queremos zerar nossas emissões de carbono. Hoje a gente tem um slide que fala, já somos carbono neutro. Então, todas as entregas que a gente faz, esse 1 bilhão de entregas, geram carbono, mas a gente já compensa essa emissão. Outro dado legal, a gente trabalha com modais limpos. Então, bike elétrica, moto elétrica, isso já chega a 22% das entregas que a gente faz. Tá? E inclusão, também 2 formas de pensar. iFood, olha, a gente trabalha no universo da alimentação, a gente atua com outros parceiros para ter segurança alimentar. A gente sabe que essa é uma questão no nosso país, então a gente trabalha com distribuição de alimentos no programa Todos à Mesa. Por outro lado, a gente viu que 20 milhões de pessoas acessam o aplicativo todos os meses. Bom, a gente pode colocar doações ali como uma coisa legal para direcionar essa audiência para causas que precisem. E hoje a gente é o maior aplicativo de doações do Brasil. Simplesmente por poder direcionar essa audiência para alguma coisa que a gente entende que é importante, dado o nosso propósito, que é alimentar o futuro do mundo. Certo? Esses são os projetos que a gente trabalha diretamente, mas tem pessoas que são mais impactadas também pelos números que a gente gera na economia. Esse é o impacto indireto do tamanho da nossa operação de entrega, que a gente atua. Então, se a gente for ver, esse número eu acho que é um dos que eu mais uso nessas apresentações para colocar qual que é o tamanho de fato do iFood. PIB. Hoje, 0,5% do PIB passa pelo iFood. Então, quando eu falei lá no primeiro slide que a gente mexe o ponteiro a nível nacional, é disso que eu estou falando. É de 0,5% do PIB, ou seja, aqui a gente já começa a ter uma ideia do quanto de impacto a gente pode ter. E aqui tem um pouco dos outros efeitos indiretos, ou seja, emprego, tributos. O que eu quero dizer aqui? Bom, você faz um pedido de R$50, certo? Isso vira poder de compra para o entregador, isso vira poder de investimento para o restaurante. Ele vai comprar uma geladeira, vai gerar economia. É disso que a gente está falando aqui. Tá? Então, quando você soma tudo isso, o efeito agregado é gigantesco. Tá legal? Como a gente faz isso, acho que tem um componente importante, que é também de ser a marca mais amada do Brasil. Aqui eu acho que é legal prestar atenção na palavra, mais amada. Acho que é muito forte. E ao lado de quem que a gente está aqui? Simplesmente gigantes como WhatsApp e Havaianas, que a gente sabe que o brasileiro adora. Bom, o brasileiro ama o iFood mais do que essas coisas. Ou seja, é muito importante também para a gente ter noção do como a gente gera esse impacto também. É gerando uma percepção positiva de marca. E aí eu acho que tem um ponto também, que é a presença da marca enquanto liderança em inovação e tecnologia. Então, o mercado reconhece também o iFood como uma posição de liderança nessas áreas. Tá legal? Até aqui, eu acho que deu para dar uma nivelada do que é o iFood hoje. Beleza? Temos bastante tempo ainda agora para ir para o lado da estratégia. Vou tentar me segurar um pouco aqui, que é a parte que eu gosto de falar. Mas eu queria quebrar em 2 partes, tá? Sublinhando o que o Diego falou no começo. Não é uma aula, mas eu vou passar aqui alguns conceitos para a gente falar o que a gente entende como ecossistema. Tá? Vai ajudar na sequência. E depois, com isso em mente, a gente vai
contar a história de como o iFood chegou até aqui. Realmente, como que foi feito esse crescimento desde lá do comecinho. E aí a gente vai tirar lições importantes disso. Tá bom? Boa. Então, agora com um pouco mais de calma, vamos olhar para o que tem dentro do nosso portfólio, como é que essas coisas se relacionam. O que a gente traz aqui? Uma curva S com a maturidade dos negócios que a gente desenvolve aqui dentro. Tá? Eu tenho Food Delivery, eu vou explicar um pouquinho do conceito do gráfico primeiro para vocês. Tenho Food Delivery lá na ponta da direita, lá em cima. O que isso quer dizer? A gente desenvolveu isso por muito tempo e a gente atingiu uma maturidade alta em Food Delivery. O que quer dizer essa maturidade? É um negócio robusto, é um negócio hoje rentável, é um negócio hoje que tem processos definidos, que a gente tem uma estabilidade em termos da operação e da gestão. Certo? Ele já teve aqui, lembrem-se. E ele fez todo esse caminho para chegar num nível alto de maturidade. Tá? Legal. A gente tem uma turma aqui que está um pouco no meio. Tá? Ou seja, crédito, mercado, benefícios, acho que não tem exatamente um na frente do outro aqui, mas é um bolo de negócios que estão escalando muito forte. Ou seja, eles estão na metade da jornada, estão crescendo muito. Esse eu acho que é o grande ponto aqui para a gente entender. E aí eu trago a primeira provocação, que é uma coisa que vocês podem perguntar para os próximos palestrantes aqui, que é o seguinte: qual que é a diferença em termos de gestão entre esses caras que estão aqui no meio e Food Delivery? Vai ter uma diferença grande, é um desafio grande para a gestão, planejamento estratégico, pessoas, inovação, tudo. Porque são empresas com característica muito diferente. Fábio, eu acho que eu pegar alguns pontos aqui, pessoal, importantes que tem e que de alguma forma vocês deveriam se perguntar. Porque eu acho que o primeiro deles é foco. Quando vocês olham esse slide aqui, parece que a gente está fazendo um monte de coisas, né? Mas eu queria deixar uma coisa clara para vocês. O iFood tem 12 anos de idade. O segundo negócio nosso, ele tem 3 anos de vida. Então eu queria deixar uma coisa muito clara para vocês, mas muito, isso é muito importante. A gente ficou 9 anos fazendo um negócio. Esse é o poder do foco. E por que a gente ficou fazendo isso? Por várias razões. Primeiro, todas as vezes que você se dedica a fazer mais de uma coisa, você tem que diluir esforço, diluir recurso, diluir energia, diluir dinheiro, diluir tempo, diluir qualquer coisa. E aí você tem um problema. Você não consegue fazer disso o grande valor, ou seja, o resultado daquele foco, o grande valor do seu negócio. Tem uma frase que vocês devem conhecer que é de boas ideias o inferno está cheio. Esse é um grande aprendizado que a gente teve aqui. A coisa que a gente mais ouviu desde 2018, 2019 foi: vocês não vão virar um super app? Vocês não vão virar um super app? Vocês não vão vender também não sei o quê? Vocês não vão vender também não sei o quê? O que essas pessoas perdem quando elas fazem esse raciocínio? Elas perdem a noção do foco, da importância do foco. Então, qualquer empresa que tentou fazer 2, 3, 4, 5 coisas ao mesmo tempo, ela deixou de fazer uma coisa muito bem. E aí eu queria tangibilizar o resultado disso. Quantos de vocês aqui realmente tem uma plataforma de compra de passagem aérea assim, bem clara? Não, eu só compro passagem aérea no Decolar, só compro no Booking, só compro no Expedia. Alguém aqui tem? Difícil, né? Por quê? Porque plataforma comoditiza. A oferta que está num lugar, está no outro. Então qual a diferença de um e do outro? Via de regra vai ser nenhum. Por isso que foco é importante. A comida que está no iFood é a comida que está na outra plataforma. Eu foquei para uma coisa, para ser o melhor do mundo nas métricas que fazem um cliente dizer: mesmo assim eu prefiro uma plataforma. Mesmo a comida estando em outro lugar, eu quero essa plataforma. A gente é paranoico com foco e depois que eu atinjo um certo patamar, com excelência. Antes dele não. Antes é teste, não tem excelência. Depois é. Então é muito importante vocês olharem isso sob essa ótica, para não parecer que isso aqui é que tem aqui um monte de gente inteligente, esperta, acima da média e que consegue fazer 20 coisas ao mesmo tempo. Não tem isso. Perfeito. Aqui, até adicionando no ponto do Diego, fica claro quando a gente olha para os jet skis. Talvez algum de vocês estejam falando o que essa palavra está fazendo aqui. A gente não está fazendo jet ski. Jet ski é como chama o nosso modelo de inovação.
E essa mentalidade que o Diego acabou de descrever, ela é muito verdade aqui. A gente vai ter 1 hora para falar disso com o Gurgel, que é o nosso especialista. Então, eu não quero me adiantar, mas o que eu quero dizer é o seguinte. Existem uma série de coisinhas tentando entrar nessa curva S. E a gente pensa dessa forma. Ou seja, não tem um plano de negócios, não tem uma visão super precisa e clara com todas as variáveis de futuro, mas tem vontades e boas teses que a gente fala, olha, eu vou testar isso aqui, se der certo, eu escalo, e aí ele vai estar nesse bloco do meio. Tá legal? Beleza? E aí, eu queria falar um pouquinho de ecossistema. Né? Aqui, eu vou explicar exatamente esse gráfico para vocês, mas eu já vou traduzir antes de explicar. O que eu quero dizer com isso? Qual que é a vantagem de ser um ecossistema? Eu vou responder que a vantagem de ser um ecossistema é eu não ter que construir tudo do zero sempre. Tá? Então, qual que é a história que eu vou contar? Lado esquerdo, isso é o que a gente fez com o Food Delivery, pegando o gancho do Diego, com muito foco. Antes, a gente tinha um negócio, que era entrega de restaurante. Lá atrás era o nosso modelo de negócios único. Né? E a gente fez o que nessa época? Eu tinha 2 objetivos muito claros. Eu tenho que atrair usuários para a minha plataforma e eu tenho que construir ativos. O que eu quero dizer aqui que são ativos? São simplesmente funcionalidades, são características do meu negócio que fazem com que ele seja o melhor negócio possível. Né? Eu consigo extrair valor desses ativos. A gente vai ver o que são esses ativos mais para frente. Mas eu preciso garantir que essas 2 coisas cresçam muito. Né? Eu tenho que ser o melhor aplicativo, eu tenho que fazer com que muitas pessoas utilizem o aplicativo. Tá? Simplesmente era essa a maneira de pensar. Até aqui, não tem muito uma visão de ecossistema. Quando a gente passa para o futuro, qual que é a nossa vontade enquanto ecossistema? É dizer, olha, eu já tenho muita gente transacionando aqui nesse negócio de food delivery. Eu já tenho bons ativos que eu construí em food delivery. Como que eu posso construir novos negócios mais rápido, mais perto de uma fronteira de viabilidade do que eu fiz antes? Né? Ou seja, antes eu percorri um caminho longo para chegar num negócio viável com grande payback. Hoje, eu já consigo montar negócios muito perto dessa fronteira porque eu me utilizo de tudo que eu já construí antes. Tá? Aí vocês podem se perguntar, né? Um contraponto. Mas não é o que todo negócio no mundo faz. Né? Ou seja, todo negócio que cresce, cresce com base no que ele já fez. Não tem nada de muito diferente aqui. Eu vou falar qual que é a diferença do ecossistema. Aí entra a parte de tecnologia, que é basicamente dados e plataformização, que são coisas que vocês vão ouvir falar aqui. A gente constrói ativos já pensando em usar lá para frente. E a gente constrói as bases de dados que já permitem com que esses usuários consigam usar outros negócios lá na frente. Eu vou dar um exemplo. Tá? A gente tem ali groceries, que é mercado. Ele com certeza se utilizou, por exemplo, do checkout que a gente usava em food delivery. Tá? Eu vou até avançar aqui para falar, isso daqui é o que a gente tem como ativo da plataforma de tecnologia, e aqui é o que a gente tem como ativo do iFood. O que mercado se utilizou de entrega de restaurante? Simplesmente tudo isso daqui que a gente já tinha. A gente já tinha atendimento, a gente já tinha checkout, a gente já tinha um aplicativo, a logística. Então, mercado conseguiu nascer com uma maturidade maior do que se a gente tivesse montado esse negócio do zero. Tá? Eu acho que essa é a grande mensagem aqui. Tá? Ou seja, quando a gente fala de visão de ecossistema, por que eu mostrei para vocês esses 3 slides? É para isso ficar muito claro. A gente construiu um monte de coisas, são ativos referência a nível nacional, alguns a nível global, por exemplo, a nossa capacidade de inteligência artificial. E a gente utiliza isso para construir novos negócios. Né? E a gente vai continuar fazendo isso por muito tempo, porque são ativos muito perenes. Tá Fábio, bom? deixa eu até adicionar um ponto aqui. Esse, de novo, volta para o tema do foco. Você só consegue construir ativo de fato quando você tem foco. Porque quando você não tem foco, na prática você tenta fazer tanta coisa ao mesmo tempo que no final você não tem um negócio que é um ativo efetivamente, que é algo que tem algum valor. Então, para pensar, por exemplo, em base de merchan. Merchan é o vendedor, né? Merchan é o restaurante, é o supermercado. Para pensar que quem foi do mundo do peixe urbano, né, vocês devem muito se lembrar aqui, o peixe urbano tinha uma base de restaurante. Ele tinha uma base de restaurante.
Muitos de vocês devem ter comprado lá um cupom na época para poder ir a um restaurante. Mas o que o Peixe Urbano também tinha? Tinha também loja de cosmético, tinha também experiência, tinha também não sei o quê, tinha também não sei o quê, tinha também não sei o quê, tinha também não sei o quê. No final, a quantidade de restaurantes que ele tinha não era suficiente para ele dizer isso é um ativo meu. Quando ele olhava para o número consolidado de todos os tipos de vendedores, incluindo aqui os exemplos que eu dei, do tipo uma loja de cosmético, o número parece grande, mas ele não é um ativo. E aí eu vou dar um exemplo aqui do como isso, na prática, representa um ativo. Hoje, na nossa fintech, no iFood Pago, a gente tem um business de crédito. A gente empresta para um restaurante. O nosso business hoje vai chegar já esse ano a 1 bilhão de carteira de empréstimo. Uma carteira que está começando a ficar interessante, em termos de tamanho. Vocês sabem como é que a gente decide crédito? Não é fazendo análise financeira. Não é olhando o Serasa. Não. Quer falar? Exatamente. É com base nessas informações. E a informação principal para nós, sabe qual é? É o churn. É a probabilidade de um restaurante sair da plataforma. E por uma razão simples. Se o restaurante vende muito aqui dentro, se ele tiver 3 empréstimos e tiver com um problema financeiro e tiver que deixar de pagar o primeiro, não vai ser o meu. O segundo, não vai ser o meu. Por quê? Porque eu também sou um canal de vendas. Então eu não tenho que fazer uma análise financeira necessariamente, ou apenas. Eu tenho que enxergar a probabilidade daquele cara sair da minha plataforma. Aí é que entra IA, e um algoritmo que a gente criou aqui dentro. Mas mais importante que IA nesse momento, o ativo que eu construí. Porque se eu não tenho esse ativo, eu não consigo fazer isso. E aí eu vou dar um dado, sem revelar o nome, para vocês. Há 20 dias atrás, a gente sentou com o CEO de um dos grandes bancos do Brasil. Um dos 4 maiores bancos do Brasil. E ele abriu o que ele tem na base dele de restaurantes de crédito, e a gente abriu o que a gente tem. A gente dá mais crédito, a gente tem um retorno melhor e uma inadimplência melhor do que um banco. Eu não estou falando de qualquer banco, estou falando de um grandíssimo banco. E o motivo é muito simples. Eu tenho um ativo. Quando você faz um modelo de crédito para dar dinheiro para alguém, qualquer um pode fazer algo parecido. Igual o meu, só eu. Isso é o resultado de foco. Perfeito. Gente, com esse conceito, com essas mensagens, agora eu consigo mostrar para vocês a história de crescimento que a gente teve. Tá? Ou seja, com isso muito claro, eu vou ir desde lá de trás e contar para vocês ano a ano como é que a gente foi construindo esse negócio. Tá? Então, lá atrás, 2011, entrega aliás, pedido de comida por telefone, né? Disc Cook, e aí que nasce o iFood. Depois, a gente tem um investimento da Movile, empresa brasileira de tecnologia, que investia em vários negócios e viu uma boa oportunidade no iFood aí. Tá? Em 2015, a gente alcançou 1 milhão de pedidos por mês. Excelente, muito bom resultado. Se a gente parasse em 2015 e falasse, olha, qual que é o resultado do iFood até aqui? Muito bom. Mas a gente, com certeza, quando a gente fez 1 milhão de pedidos, a gente estava pensando em 10, em 100. Essa é a mentalidade. Tá? Então, o que a gente fez na sequência? A gente avançou nessa jornada. Tá? Continuamos crescendo, e aqui eu vou dar só uma pausa para explicar essa frase. Né? Lançamos modelo de logística própria. Até 2018, a gente simplesmente conectava o consumidor com o restaurante. Então, é o modelo que a gente chama de marketplace puro. A gente não tinha a ponta do entregador também, ou seja, a gente não oferecia logística para o restaurante. A partir de 2018, a gente entendeu que esse era um movimento importante, de novo, não por causa de pessoas geniais e que fizeram um Excel e um PowerPoint, mas porque a gente botou na rua, teve grandes resultados positivos e a gente conseguiu escalar esse negócio. Fábio, desculpa, não, termina. Então, assim, eu acho que hoje é parte relevante do nosso negócio. Eu vou mostrar qual que é a relevância disso aqui dentro, mas como a gente vê muita bag no iFood na rua, a gente pode falar, nossa, eles entregam tudo, mas não é exatamente 100% do nosso negócio. Tá? Ou seja, é interessante ter esse histórico e ver que hoje
a empresa confia muito e depende muito de um negócio que nasceu em 2018. Eu só 2 fatos curiosos aqui da nossa história. O primeiro, alguém sabe como é que o Disk Cook funcionava? Não? Vocês já ouviram falar sobre pivotar, né? Que é você ir mudando o seu modelo de negócio para ir se adaptando e evoluindo. O Disk Cook, pessoal, era um call center. Então, o que era o Disk Cook? O Disk Cook era, vocês se lembram, sábado à noite vocês ligavam na pizzaria, virava, mexia, dava ocupado, porque já tinha alguém no telefone. Você ligava, o cara atendia, você pedia uma pizza e falava, a pizza de calabresa tem cebola, a pizza portuguesa tem azeitona. Vocês tinham que ficar conversando com a pessoa. Então, o que o Disk Cook fez? Ele fez uma página de internet com os cardápios, fez um call center, então você ligava, nunca deixava de ser atendido, e depois ele mandava um fax para o restaurante com o pedido. Isso é o Disk Cook, 2011. E onde é que está a beleza aqui? 2 anos depois, a gente entende a importância de vir para cá. E esse é o lance de inovação, esse é o lance de não viver do passado, esse é o lance de entender o que é pivotar num negócio e abandonar o que não vai fazer mais sentido. E aí eu queria dar um outro exemplo que é esse aqui que o Fábio mencionou da logística, para contar um dado. O nosso mercado ele tem algumas fases. A primeira fase é essa fase aqui, ó, até 2018, que a gente chama de marketplace, onde todo mundo montou um site ou um app e conectava o restaurante no consumidor. E aí várias empresas no mundo, nessa época, emergiram e se tornaram as referências nos seus países. O iFood foi um exemplo disso. Em 2017, 2018, começa uma mudança muito grande. Com o avanço da conectividade, as pessoas se falando em rede, facilitando o processo de integração, vem a lógica da logística. Que é, se eu trouxer entregadores para a plataforma, eu consigo também oferecer a logística. De todos os países no mundo, a única empresa líder desta fase, que continua líder nesta fase, é o iFood. Nenhum outro país no mundo, a empresa líder dessa fase, continua líder dessa fase. Inovação, foco, pivotar, sem apego ao passado, entender tendência, testar. Isso aqui que hoje é um sucesso, a gente começou testando no bairro do Itaim, em São Paulo, desse tamanhozinho, ó. Deu certo? Deu certo. Opa, vamos para o próximo. Deu certo, vamos para o próximo. Deu certo, vamos para o próximo. Deu certo em 10, vamos para um estado. Deu certo no estado, vamos para o Brasil. Então, é importante ver isso aqui sob a ótica da transformação, em especial para entender uma coisa. Essa curva que parece bonita, e vai ficar mais bonita daqui a pouco, ela gera uma sensação de que tudo aqui vai muito bem, obrigado, que a gente é muito inteligente, que a gente é acima da média. Não tem dessa. Todo ciclo para nós aqui, ciclo para a gente é geralmente 6 meses, é uma desgraça. A gente sobe a régua, a gente faz coisa foda, entrega e fala, ficou ruim de novo. Vamos para o próximo. E é desse jeito mesmo. A gente faz um negócio foda e fala, ficou ruim de novo. Esse ciclo nosso, que termina dia 30 de abril, 31, né? O iFood vai até março. A gente faz de abril até março o ano. Esse último ciclo nosso foi talvez um dos melhores ciclos da nossa história. E a gente começa as reuniões com os times daqui a uma semana, dizendo, tá tudo uma merda. É verdade. A única forma de construir esse tipo de curva, e pessoal, vou falar um negócio para vocês, se vocês apagarem esse slide aqui, pegarem só esse aqui e estenderem para esse tamanho, ele parece com isso aqui, tá? Mas para quem não é da área de exatas, um gráfico exponencial, que é o que vocês estão vendo aqui, ele achata curvas. Então, se você cortar isso aqui e estender, vocês vão ver uma curva parecida com isso. Então, isso aqui só para dizer o seguinte, e de novo, essa curva aqui não é uma curva qualquer, tá? Ela é numérica para a gente, ela é o número de pedidos do iFood. Então, isso só para dizer o seguinte, aqui dentro tem uma outra paranoia, no bom sentido, que é a paranoia da grandeza, mas é a grandeza no bom sentido da palavra. No sentido de dizer, dá para ser mais, dá para fazer melhor, dá para ser referência, dá para ser único, dá para inovar, dá para evoluir. Essa paranoia não sai de nós. E veja como isso volta para pessoas. Se você monta um time que não tem essa característica, isso não funciona na prática. Você fala e as pessoas falam, beleza, foda-se. Então, muito importante lembrar, saber que dentro disso aqui tem muita mudança e que isso que parece uma vitória é fruto
de muita pressão que a gente se coloca ao longo do tempo para poder atingir um negócio diferente. Perfeito. E lembrando também que muita coisa deu errado desde aqui do começo, né? Ou seja, os testes que a gente sempre faz, teste por definição, vai dar mais errado que certo, né? Alguns deram muito certo. Aqui, gente, continuando a curva aqui, como o Diego falou, ela vai melhorar mais. Aonde a gente chega hoje? 80 milhões de pedidos por mês. Então, quando eu estava falando aqui, olha, estamos 1 milhão de pedidos por mês aqui, a gente estava pensando no 10 e no 100, a gente está quase lá hoje. Né? Então, esse é o poder desse pensamento que a gente tem de sempre tentar puxar, e essa última frase do Diego, né? Puxar mais eficiência e mais crescimento do negócio. Legal? Se vocês entenderam, acho que bem esses conceitos, vocês devem já saber qual que é o próximo slide que eu vou falar aqui, que é o que vem pela frente. Né? Ou seja, essa curva ela com certeza não vai parar ali. Então, eu vou contar um pouquinho para vocês que não estava na agenda, né? A gente ia ver como que o iFood é hoje, como que a gente chegou até aqui, mas agora eu vou falar um pouquinho de para onde a gente está indo. Né? Se a gente olhar aquela curva e ver o que vem pela frente, o que a gente aprendeu aqui na última meia hora que a gente consegue raciocinar e falar, olha, para onde isso está apontando? Eu quebrei aqui a mesma curva que a gente viu agora há pouco, mas pelos nossos modelos de negócio. Tá? Para fazer bem a conexão, lá atrás eu só tinha o Marketplace, que está em vermelho. Tá? A partir de 2018, eu começo aqui com esse verde, que é a nossa logística própria. Tá? E aí eu queria falar desses 2 negócios aqui que estão em preto, que é Mercado e iFood Pago. Também nasceram mais ali, mais recentes, mas você vê que hoje já são grande parte do nosso negócio. Então, tinha uma frase aqui mais para trás no slide que fala: hoje, olhar o iFood no agregado já não adianta. O que a gente imagina para frente? Tem mais um monte de coisinhas que a gente consegue escalar da mesma forma que a gente fez com logística, que hoje já é bem consolidado, mas que a gente tem muitas opções para crescer. Escolhi 5 aqui para falar brevemente. Tá? iFood benefícios e crédito para restaurante, a gente vai até olhar mais no detalhe no slide seguinte, que é exatamente sobre a nossa fintech. Tá? Mas só para dar aqui já um pequeno cheiro. Né? iFood Benefícios, nosso produto de benefícios para empresas, ou seja, o que muitos conhecem aí como Vale Alimentação. A gente tem muitos outros benefícios junto disso. Ô, Fabio, deixa eu pegar esse exemplo para falar de grandeza, porque eu acho esse do caralho. Tem aqui algumas pessoas que têm restaurante, eu reconheço aqui algumas pessoas. Se vocês lembrarem, até muito pouco tempo atrás, para se passar um vale-refeição das empresas tradicionais de vale-refeição, vocês vão se lembrar que custava o custo de 6% a 8%. Vocês lembram disso? Estou aqui umas cabeças balançando. 6% a 8%. Você sabe por quê? Vou explicar por quê. Porque essas empresas iam lá nas empresas que são as clientes e diziam: você quer fechar o contrato comigo? Te pago 5 milhões de reais. Ela paga para fechar o contrato. É uma lógica inversa de raciocínio. Aí o que ela faz? Ela vai lá no restaurante e cobra 7%, 8% dele. Ou seja, ela espreme um cara pequeno, porque via de regra 90% dos restaurantes do Brasil são pequenos, e em contrapartida ela vai na outra ponta e pega uma empresa média, uma empresa grande e dá dinheiro. Esse é o Brasil, gente. Sejam bem-vindos. Esse é o Brasil. Vocês precisam ser revoltados com ele. E não tem a ver com direita, com esquerda, com Bolsonaro, com Lula. Sai dessa. Tem a ver com o Brasil. Essa é a lógica. Funciona, o bumbo bate assim aqui. Nós raciocinamos isso e fomos a Brasília. E em 2019 e 2020, a gente movimentou tudo em Brasília para mudar a lei. Então hoje, quando vocês usam as empresas que foram criadas depois disso, vocês de restaurante aqui sabem disso, vocês estão pagando 2%, 3%, 3,5%, e não mais 5%, 6%, 7%. Sabe o que é isso? É pensar grande. Isso é pensar grande, isso é focar. Porque se você não foca, você não tem tempo para poder ficar 2 anos trabalhando e batendo, e aí você não cria um negócio desse. Você vê, se eu apagar isso aqui e deixar só essa curva, você já ia falar: pô, que legal, um negócio bom, hein? Saldo zero já está desse tamanho. Então, aqui volta de novo para um exemplo da importância do foco, da importância de pensar grande e da importância de inovar. Porque senão é melhor dizer: não, beleza, deixa assim, o mercado está assim, deixa esses caras aí, vamos para outro. Perfeito, Diego.
Indo na sequência, a gente tem crédito para restaurantes. Diego já mencionou um pouquinho lá atrás, né? O que a gente faz? A gente pega dados que a gente tem e mais ninguém tem, e a gente consegue oferecer crédito mais barato para o restaurante. A gente é muito competitivo em crédito para restaurante. iFood Shop é como a gente chama o nosso negócio de vender insumos para o restaurante. Então, basicamente, arroz, feijão, carne, enfim, insumos, matéria-prima para o restaurante poder tocar a operação dele. A gente já tem uma operação de mercado, né, que vende para pessoas físicas. A gente pode vender para o restaurante, que já está também na nossa base, de novo, entrando com dados. Né? A gente sabe exatamente qual é o cardápio dele. Então, a gente sabe o que aquele restaurante precisa. A gente consegue ser muito competitivo aqui também. Mercado, como eu já disse, com todas as suas categorias ali, pet shop, farma, bebida, tudo está aqui dentro. E ads, eu acho que a gente não tocou nesse ponto ainda, né? Vocês devem estar até um pouco curiosos. Ads aqui, o que é, né? Ou seja, eu falei lá atrás que a gente é o maior aplicativo de doações, porque eu tenho 20 milhões de pessoas comprando comigo todo mês. Olha, quem gosta muito dessa audiência, e eu vou chamar agora de audiência de propósito, é quem quer anunciar. São os anunciantes, tipicamente as grandes empresas de bens de consumo. Né? Então, aqui a gente tem uma oportunidade muito grande também para fazer um ganha-ganha para todo mundo. Né? O nosso consumidor quer ter acesso a promoções legais ali no mercado. O anunciante quer fazer com que essas promoções cheguem para o consumidor numa plataforma onde ele já pode comprar. Né? Numa propaganda no YouTube, você não consegue comprar o produto que está sendo oferecido ali. No iFood, isso vira venda na hora. Né? Então, essa é a força de ads. Tá? E eu estou mostrando essas 5 bolinhas porque elas estão todas dentro dessa parte preta e cada uma dessas 5 bolinhas pode ser gigante para frente. Tá? Então, não estamos fazendo 5 coisas, estamos fazendo 50 coisas. Tá? Essa eu pensei 5 para mostrar para vocês, que podem ser as próximas histórias que daqui 5 anos a gente vai estar falando que foi logística aqui. Tá? Essa é a lógica, essa era a mensagem que eu queria passar. Último slide aqui é só dando um zoom naquilo que a gente falou de iFood pago, de fintech, para ficar bem claro. Tá? A gente está todo mundo aqui vestido de benefícios hoje, né? Então eu queria mostrar para vocês quais realmente são os produtos que a gente tem hoje dentro da fintech. Tá? Primeiro, pensa pagamentos. Para rodar toda essa operação que a gente tem de entrega de restaurante, de mercado, a gente está falando aqui de um número na casa de processar 50 bilhões de reais de pagamentos. Ou seja, se a gente esquecer o iFood como um todo, entender só o iFood como um processador de pagamentos, já é uma operação muito, muito relevante. Tá? Primeiro ponto. Segundo ponto, crédito para restaurantes. Acho que a gente acabou mencionando aqui, mas só para deixar super claro. Qual que é a nossa proposta de valor aqui? A gente trabalha dados, melhor que qualquer outro banco, melhor que qualquer outro concorrente. E a gente consegue ser competitivo na oferta de crédito que a gente dá para esse restaurante. O negócio está escalando bastante. Benefícios, idem. A gente tem um produto que tem uma experiência para o cliente muito superior. Como é que esse produto se conecta com o iFood? Bom, a gente está no universo da alimentação. Então, a gente consegue fazer com que as pontas se conversem no aplicativo de delivery e no aplicativo de benefícios. Acho que nenhum outro player aqui de benefícios vai conseguir fazer isso tão bem quanto a gente. Ou seja, aqui o nosso negócio apoia muito esse produto de benefícios que, se a gente enxergar ele sozinho também, ele é fruto da nossa cultura de inovação, do que a gente tem de melhor em tecnologia. Então, ele sozinho já é um produto com uma experiência para o cliente muito, muito superior. Tá bom, gente? Aqui, eu acho que a gente pode começar nosso papo. Falamos um monte de coisa. Queria ouvir um pouco vocês, abrir aí para perguntas e vamos começar. Turma, só levantar a mão aí, sem frescura. E aí vai ser meio randômico aqui. Bom dia a todos. Tem uma pergunta aí sobre foco. Você falou bastante e repetiu a palavra várias vezes, Diego. Como manter o foco? Qual que é o processo que vocês têm ao longo de objetivos anuais para as pessoas, para os associados do iFood, para que, quando a liderança seta os objetivos, isso vai para toda a equipe de uma maneira clara, pública, e vocês conseguem, de repente, entender que todos estão alinhados com essa proposta, mas, ao mesmo tempo, dado que é uma empresa de muita criatividade, vamos dizer assim, como também não restringir a criatividade das pessoas internamente para que elas consigam criar. Ou seja, essa dicotomia, às vezes, entre o foco
e fomentar a criatividade interna? Boa. Começo aqui, Fábio, aí você me complementa. Seu nome é? Francisco. Francisco. Cara, você vai ver primeiro na apresentação de cultura, você vai ver na apresentação de planejamento estratégico e você vai ver na apresentação de modelo de gestão esses elementos que eu vou sintetizar aqui. Mas primeiro, uma forma material de você conseguir ter foco é conseguir escrever tudo em uma página só. Então aqui dentro do iFood, todas as metas estratégicas da empresa inteira estão em um slide. Não é que ia ter tipo tem 26 linhas escritas em Arial 6. Não é isso. É um slide, porque, cara, isso te obriga a fazer. É como se eu falar para você, me mande um vídeo de 5 minutos me explicando algo. Quando eu coloco uma restrição, eu obrigo o seu cérebro a ter que se comprimir para aquilo. Então, primeiro, a gente olha muito para esse lado da psicologia, dos símbolos, para poder ir fazendo... para obrigar as pessoas, em última instância, a olharem com foco. Esse é o primeiro ponto. Tem um segundo que é, no iFood, você não pode fazer algo que não esteja na definição da estratégia e na execução daquele ciclo. Não pode. Ponto. Acabou. Foda-se. Não me interessa a sua opinião. Aí você fala, pô, mas como é que você não mata as pessoas? Aí vai vir o Gurgel daqui a pouco falar de inovação. O Fábio mencionou o jet skis. Então, não é proibido inovar. Não é proibido criar o próximo produtinho, como o Fábio mostrou aqui, desde que ele seja feito com uma condição, da menor forma e da forma mais porca possível. Olha de novo a restrição. Quando eu digo para você a menor e mais porca, o que você não tem na mesa? Dinheiro, por exemplo. Tempo. Você pode, da forma mais simples possível. E aí, o que eu espero? O Fábio falou assim, não, vocês estão vendo esses 5, mas tem mais 50. Os outros 50 é isso. E aí vai acontecer o que no próximo ciclo? Alguém vai chegar aqui e vai falar, Fábio, cara, olha aqui o resultado desse negócio que eu testei de uma forma muito idiota e simples. O que você acha? Aí o Fábio vai ver uma curva assim e vai ter lá uma nota escrito, 90% dos clientes amam. 80% dos clientes dizem que não viveriam sem. Opa! Esse negócio precisa ser visto de uma forma mais interessante. Então, veja, a gente deixa o pipeline aberto. Tem aqui no iFood um comitê de inovação? Não, a gente detesta isso. Acha isso uma bullshitagem e, na prática, é uma forma de algumas pessoas acharem numa empresa que elas são mais inteligentes que a média. Não existe comitê de inovação. Existe uma regra. A regra é teste, a gente usa a expressão em inglês que é quick and dirty, da forma mais rápida e mais simples, mais suja, no sentido de ser simples. E aí, os resultados disso nos fazem encontrar em algum momento isso aqui. Quem começou assim? Mercado começou assim. Mercado, a pessoa pegou o produto de restaurante que não serve para um supermercado, você há de convir comigo. Pensa só que num mercado você explica meia dúzia de coisinhas num prato. Desculpa, no restaurante. No mercado você tem que explicar. Você precisa de variação, peso, você tem coisas que são frescas. Como é que você vende um tomate? Você precisa pesar. Como é que você define? Então, você vê que é porco. Você tentar vender no supermercado usando a lógica de restaurante é uma forma porca, mas é a forma mais simples que tem. Aí o cara vai, testa, vê os resultados, 2, 3, 4 meses, fala, isso aqui está dando certo. Então, é assim que a gente tenta fazer isso e a gente vai entrar mais em detalhes na sequência. Tem algum ponto, Fábio? Boa. É um detalhe, com certeza é uma coisa que passa na cabeça de todo mundo, mas precisa ser dito. Eu acho que tem um componente disso também, que é um desapego aqui, acho que quase cruel, de matar um negócio que não se prova. Acho que assim, aqui, colocando muito claramente, tem 50 coisas, no começo todas as ideias são muito boas, no final vai sobrar X ideias. Quanto que é X? Não importa, ou seja, é aquelas que se provarem, né? É o último ponto que eu gostaria de fazer aqui, porque é uma questão de balanço de esforço. Eu vou fazer 50 coisas? Vou. Mas eu não vou gastar a mesma energia que eu estou gastando aqui nessas 5 que eu já sei que estão provadas. Então, acho que é aí que a gente também mantém um pouco o foco, né? Fácil de falar, muito difícil de fazer. Basicamente isso. Bom dia. Cadê? Bom dia. Meu nome é Tainá, me apresentando. Acho que parte da minha pergunta já foi respondida, mas eu queria acrescentar uma outra coisa, talvez também seja respondida em outros momentos, assim. Eu acho que tem uma linha tênue entre a gente inovar e ter uma ideia que é o mínimo viável, né? Que é um pouco do que você falou,
e esse ponto de interseção entre vamos começar a testar isso de uma forma maior e isso pode ser que vire alguma coisa grande. Hoje, vocês enxergam um modelo, vocês têm um modelo que vocês usam para seguir esse passo a passo até algo se tornar grande, ou vocês vão tocando, vão testando cada vez maior, testando num ambiente maior, e, de repente, isso se torna grandioso, sabe? Existe um método para que isso seja feito, ou vai no teste Eu diria método e modelo, eu diria que não. Ou seja, uma coisa, você fala assim, não, a gente usa a metodologia X para avaliar esses projetos e tal. Não. Assim, acho que é muito nessa lógica que a gente tem, são os guardrails, né? Ou seja, as condições de contorno, fala, olha, um negócio para ter uma cara boa, a gente sabe o que ele tem que ter mais ou menos para se provar e falar, eu vou sair desse nível e para esse nível de investimento. Tá? Mas, assim, eu não consigo te dizer que existe uma metodologia, porque daí a gente estaria engessando as coisas. Né? Com certeza, esses 5 têm características em comum, podem ser muito grandes. A gente está entendendo que eles têm um potencial gigante de futuro, mostraram métricas positivas, mas cada um tem a sua. Acho que é um pouco cada um com a sua história para a gente poder tomar essa decisão. Mas é uma questão assim, super importante, a gente discute bastante sobre isso. É um dos grandes assim, desafios de você vivenciar isso que a gente falou agora. Né? Tenho 50 coisas, preciso de 5. Como é que eu faço? Aí é muita conversa e muita discussão aqui. Eu parafrasearia o Fábio dizendo que a gente tem bom senso. Não, é sério isso. Parece um negócio dado, mas poucas pessoas têm bom senso. É só vocês andarem na rua e ver as cagadas que acontecem no Brasil. Né? Sério isso. Assim, é difícil achar bom senso nas pessoas. Então, você perguntar assim, tem a metodologia? O Fábio já disse, não tem. Mas a gente tem bom senso. Então, por exemplo, eu avalio algo que eu estou dando um subsídio? Não. Pô, se eu te der um negócio com subsídio, é lógico que você vai comprar. Então, eu não posso fazer essa avaliação. Pô, eu avalio algo que está sendo feito no barbante, no arame, tendo que dar 90% de experiência para o cliente? Porra, óbvio que não, porque está no barbante, caceta. Mas 50% no barbante, porra, faz sentido. Pô, eu avalio algo que é escalável porque eu vou empurrar na minha base? Não, porque aí não é escalável, eu simplesmente estou empurrando. Tipo, sabe o gerente do banco de vocês que chega lá e fala, então, para te dar um empréstimo tem que ter a capitalização? Então, esse pensamento não tem bom senso. Ele está só empurrando. Então, puta, não, então testa fora. Então, é bom senso, entendeu? Então, tudo que a gente vai olhando nesses pequenos testes, a gente tem bom senso. E não tem uma reunião, né? As pessoas têm que ter esse bom senso. O dia que você tem que ter uma reunião para definir isso, sabe o que aconteceu? Você contratou as pessoas erradas. Você chegou a essa conclusão. Porque não tem o mínimo do bom senso nas pessoas para dizer, isso aqui com subsídio, é claro que vai crescer, lógico. Isso aqui empurrado na agência bancária para vender capitalização, porra, é lógico. O cara está precisando de 15 mil reais, você está querendo empurrar o título de capitalização, é claro que ele vai contratar o título de capitalização, custa, sei lá, 20 reais por mês. É bom senso, sabe? Bom senso para nós é muito importante. Bom dia, pessoal. Primeiro, gratidão por estar aprendendo aqui junto com vocês. Eu sou Sócrates. A minha dúvida é em relação ao foco. Vocês focaram em um negócio para depois começar a ver outros. Qual que é a medida? Até onde vai esse foco? Até onde vocês ficam satisfeitos? Não, terminei esse negócio aqui, agora eu vou tentar novas coisas. Deixa eu responder, porque eu gosto de uma frase para explicar isso. Até o dia que você fala, eu fiquei foda pra caralho. É sério isso, cara? Cara, você viu o negócio do branding lá do iFood em primeiro lugar? O iFood nunca poderia estar em primeiro lugar. Nunca. Cara, eu não controlo o restaurante. Certo? Eu não consigo fazer o restaurante cozinhar no tempo que eu quero. E se ele atrasar, eu não consigo dizer, porra, tá atrasado. Eu não consigo. Eu não consigo controlar o entregador. O entregador, se quiser parar para terminar de ver um vídeo ou ler um negócio que ele estava lendo, eu não consigo controlar ele. Ou seja, qual é a chance da minha operação ser uma operação muito bem vista? Deveria ser zero. Deveria ser zero. É impossível. Você não controla as duas pontas de produção da sua operação. Eu vou piorar. A minha operação ela é concentrada em 2 picos, almoço e jantar. Então, não é que eu tenho... Sabe quando você sai do estádio de futebol na hora do intervalo e vai tomar um refrigerante e tem uma fila do caceta? É aquilo.
Porque todo mundo sai no mesmo momento para em 15 minutos tomar um refrigerante. Então qual é a chance disso ser bom? É muito próximo de zero. Como é que a porra da marca está lá em primeiro lugar? Porque eu fiquei foda pra caralho. Mas de novo, vou repetir, não porque eu sou melhor do que os outros, melhor que a média, porque eu foquei, cara. Porque eu gastei muito tempo naquele negócio, num nível brutal. Vocês não têm noção, por exemplo, o impacto que a inteligência artificial tem para a gente chegar num resultado daquele. Agora, quantas empresas... Aqui dentro do iFood a gente tem 140 modelos de inteligência artificial proprietários, construídos por nós. A gente faz 14 bilhões de predições por mês. E eu trabalho com a OpenAI desde 2021. Quem é a empresa brasileira que você conhece que faz isso? Isso é cara, ir buscar o melhor do mundo. Não quer dizer que seja tudo flores. É tudo uma... Cara, dá de cagada assim no meio do caminho enorme. Mas esse é o momento de você mudar o foco. Aí você fala, mas pô, você saiu do mercado rápido demais para outra. Porque aí é aquele slide do Fábio. Você está mais perto quando você se alavanca nos ativos. Aí é a lógica do ecossistema. Então, esses ciclos, para mim, vão ficando um pouco menor. Por exemplo, o mercado. Pô, já tinha uma logística que entregava até 15 itens, que é o que cabe numa bag. Porra, ótimo. Então o mercado não teve que passar pelos 2 anos, 3 anos de eu ter uma logística muito boa. Mas o mercado tem que fazer do carro. Mas então você vê, eu ganho, agora eu posso ter um ciclo menor e aí daqui a pouco ir para a fintech, daqui a pouco trabalhar naqueles outros produtos que o Fábio colocou. O Fábio é mais educado que eu, então talvez ele tenha uma frase melhor para explicar. Vocês vão aproveitando também os ativos anteriores que vocês Exato. construíram, né? Lógico. Isso. Eu vou tentar chegar na sua pergunta, talvez também de um Sendo outro educado, lado. né? Sendo educado. O que eu entendi aqui é só um ponto, um detalhezinho. Dá a impressão que depois de 2018, 2020, 2021, a gente começou a olhar muito para esses outros negócios. O que a gente talvez não vê tanto aqui é que o core ainda cresce loucamente, tá? Esse eu acho que é o grande ponto. Assim, da sua pergunta, fala assim, putz, mas aqui em 2018 você começou a fazer logística. Mas olha a curva vermelha. Ele é nosso negócio que sempre existiu. Né? Então, a gente não abandonou o barco ali. Né? Ou seja, ele ainda cresce em taxas loucas. Né? E eu acho que isso é muito legal de olhar também. A inovação ela vem por cima de um negócio muito saudável que cresce muito embaixo. Outro nível de elegância para dar uma resposta, né? Quem é que está com o microfone? Bom dia. Aqui. Eita. Aqui no canto direito. Aqui, beleza. Diego, bom dia. Sérgio da Boston Scientific. Primeiro, muito obrigado pelo evento. Acho que a generosidade de vocês trazerem todo mundo aqui faz com que a gente veja a marca, né, com esse amor e torne a marca tão amada. A minha pergunta vai mais no sentido de o que é essencial para uma empresa que não é de hoje, né, ela se tornar uma empresa data-driven. É essencial ela focar na cultura, na tecnologia, no talento. O que na jornada do iFood foi essencial para você falar, cara, a gente é data-driven por isso, ou pelo foco, ou pelo aquilo. Então, o que é essencial para ser data-driven para quem está começando nessa jornada aí? Você quer falar ou eu falo? Eu começo aqui então. Cara, eu te falei no começo aqui que o business do iFood é pessoas, certo? Você só vai ter uma empresa data-driven se você tiver pessoas dispostas a fazer isso. E se você não tiver, manda embora. É sério, gente. Eu costumo brincar, na minha casa eu não gosto que abram minha geladeira. Se você for na minha casa e abrir minha geladeira, eu vou falar, porra, você tem que me respeitar, cara. Se você vai no Japão, você não cruza a rua no sinal vermelho. Se você cruzar, você vai tomar uma multa. Você tem que respeitar o lugar, cara. Na sua empresa, se você quer uma empresa data-driven, você tem que ter pessoas data-driven. Aí você fala, não, mas nem todo mundo não tem problema. O ponto é estar disposto a isso. Então, todo mundo aqui chegou no iFood data-driven? Óbvio que não. O Brasil não é um país data-driven. Mas o que a gente fala? A gente fala, se entrar aqui vai ter que fazer. E se não fizer, eu te demito. Então é bom você saber, porque se você não quiser vir, não venha. E veja, não entendam isso como algo agressivo. Isso chama respeito. Então esse é o primeiro ponto, cara. O segundo é comunicação. Se isso não tiver embutido de forma simples, clara, frequente na sua comunicação para as pessoas nunca se esquecerem daquilo, por isso que é importante foco. Por isso tem que caber tudo num slide só. Porque se você tentar dar 50 mensagens, a pessoa não vai decorar. Por isso que você não decora um livro, mas você decora os 10 mandamentos. E o terceiro ponto, cara, você precisa começar. Como? Foda-se, não interessa. Como? Do jeito que você quiser. Precisa começar.
Você precisa começar a fazer alguma coisinha, seja com algo de fora, seja com algo seu, seja numa pequena base de dados, seja numa base maior que você já tem. Você precisa experimentar. Eu vou dar um exemplo prático aqui, fazendo uma comparação com inteligência artificial, aproveitando essa fase da IA generativa. Cara, se vocês aqui continuam fazendo pesquisa no Google, cara, vocês vão ficar com vergonha, de verdade. Estou falando sério. Não é possível. Não é possível que você continue fazendo uma pesquisa, recebendo 50 links, clicando nos links e lendo um monte de coisa para tentar chegar no que você quer. Não é possível. Não é possível que você não entendeu ainda que existe uma ferramenta que, ainda que tenha algumas imperfeições, ela te dá um nível de otimização brutal. Esse é um bom exemplo de como começar. Pô, como é que eu começo, no caso de IA, a trabalhar com IA? Fazendo isso, mudando este comportamento. Na hora que você criar esse hábito, você vai para o próximo, você vai para o próximo, você vai para o próximo, você vai para o próximo. Então, a forma como a gente começou aqui, nem interessa. Interessa esse formato. Em 2018, a gente disse, daqui para frente as pessoas têm que ser data-driven. Então, vou te dar um exemplo do meu time. O Fábio acompanhou isso. Cheguei para as pessoas um dia, são 350 pessoas. Cheguei para as pessoas um dia e falei, esse tema é importante. Vamos falar 6 meses desse tema. 6 meses falando desse tema. 6 meses. Aí, terminou o ciclo, a gente falou, agora as pessoas precisam efetivamente aprender, usar no dia a dia. E essa é a forma, essa é a ferramenta, esse é o modelo. Vocês precisam gastar esses 6 meses aprendendo. E apoiando as pessoas, e dizendo, e pedindo, apoiando, dizendo, pedindo. Próximo ciclo. A partir de agora, quem não usar frequentemente, não pode ser mais bem avaliado. Mas se a pessoa entregar a meta, foda-se. Na minha casa, não é para abrir a geladeira, cara. É falta de respeito. Eu fiquei por 1 ano te falando e te ensinando. Aí as pessoas que não usam não são bem avaliadas. O que elas fazem? Ficam putas e pedem para sair. Ótimo. O Japão se forma com japoneses. A Itália se forma com italianos. O Brasil se forma com brasileiros. No iFood você forma com pessoas que seguem a nossa cultura. Vai, fala mais educada aí. Aqui, eu vou dar um ponto de vista até meio pessoal aqui, meu e do Diego, que é o seguinte. Pensa aqui, primeiro investimento da Móvel, 2013. Aqui, você tem foto, é aquela história bem assim, 5 nerds numa garagem, assim, totalmente data-driven. Assim. É essa turma assim, hard de tecnologia. Eu e o Diego, a gente não tem essa formação de carreira. Né? Assim como a maior parte do iFood. Né? Olha essa curva de crescimento. Todo mundo veio desse universo aqui? Todo mundo é os 5 nerds na garagem? Não. Então, o esforço aqui grande é esse que ele falou. Né? Ou seja, eu pessoalmente vivi isso, mas, de alguma forma, o Diego também, a gente veio de outro background que não é esse. Mas, hoje, a gente tem aqui 5.000 pessoas que falam essa língua e estão, como você se referiu, num mundo data-driven. A gente entende que é dessa forma que é feito. Né? Ou seja, existe um processo de transformação. Esse é o grande ponto. Cara, vou te dar um exemplo prático. Tá vendo aqueles dois ali que estão conversando e não estão prestando atenção aqui? Todo mundo olha lá para os dois. É o Marcelo, à esquerda ali, e a Brenda, à direita. Aqueles dois têm menos de 30 anos, não são de área de data, de tech, de finanças, de nada que seja matemático. Nenhum dos dois. Os dois, nesses últimos 90 dias, colocaram de pé, cada um deles, uma solução, um produto de inteligência artificial. Os dois. Os dois. Menos de 30 anos de idade, chegaram aqui sem saber nada disso. Não são da área. O Marcelo é de modelo de gestão, a Brenda é de comunicação. Os dois colocaram de pé. Entendeu? O meu negócio é um negócio de pessoas. Porque se eu não tiver as pessoas certas, eles vão ficar, veja bem, estou esperando aquela área fazer, o SLA me entregar, não tenho budget para contratar consultoria. Aí você não vai ter um Japão, cara. Aí você vai ter um país que parece o Japão porque você construiu o cimento daquele jeito, mas você vai ter pessoas cruzando a linha porque você não levou o japonês para lá. Última. Sou eu que... Prazer estar aqui, muito obrigado pela oportunidade. Sou o Lucas. Minha pergunta é um pouco mais para produtos ali que estão na fase de teste. Vi que vocês já trabalharam em diversos produtos diferentes, passaram por vários estágios, mas o que vocês acham que o que não pode faltar
para produtos que estão nessa fase de teste. O que são pontos ali chaves cruciais para a gente ter, talvez, no modelo de negócio, ou no business plans, ou no modelo de gestão, pontos que não podem faltar para esses produtos que estão ali naquele ciclo ali de teste e validação. Obrigado. Boa. A primeira sugestão que eu vou fazer é repete essa pergunta depois, que a gente vai ter uma sessão com um realmente especialista aqui, mas eu vou dar meu ponto de vista, tá? O que mais machuca, eu acho que é coisa demais, não o que falta. Você perguntou assim, o que não pode faltar? Às vezes você machuca mais isso, dando muita estrutura, muito engessando essa parte de desenvolvimento, tá? Então, assim, por definição, tem que ser uma coisa que você testa rápido, gasta pouco, com um time muito focado, com o mínimo de gente atrapalhando possível, tá? Então, essa é a minha maneira de enxergar, né? Ou seja, mas tem risco, mas tem... Tá, deixa isso numa caixinha, a gente cuida depois. Primeiro, eu preciso ver se eu tenho uma ideia aqui. É dessa maneira que eu enxergo, tá? Turma, super obrigado. Uma salva de palmas para o Fábio. Valeu demais, Fábio.